Olá, tudo bem? Espero que sim. VGHF11, pessoal, mais um vídeo aqui desse fundo imobiliário de papel, um hedge fund, na verdade, né? Tá pagando 1,16% ao mês de dividendos e estão falando aí que ele pode dobrar esses dividendos, pessoal. Será que isso é verdade? Vamos analisar o último relatório gerencial dele então, para entender se isso é possível ou não. E rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório, então, vamos aos números aqui atuais do VGHF11. Ele fechou cotado, então, no dia 16 de maio, a R$ 7,75. Está com PVP de 0,92, ou seja, está com 8% de desconto ainda. Seus dividendos ele pagou em março 9 centavos, em abril 9 centavos e em maio novamente 9 centavos. Seu pagamento dia 8 de maio, data com dele é sempre no último dia útil de cada mês. Lembrando, pessoal que não sabe, pessoal que é novo, né, que a data com, na verdade, é o dia que você tem que dormir com o papel comprado na sua carteira para receber o próximo dividendo. Pessoal, vamos à enquete do vídeo, então responda lá embaixo nos comentários. Você investe nesse fundo imobiliário VGHF11? Se sim, digita 1, se não, digita 2. Aqui o gráfico da cotação do VGHF11, desde 2021. Então aqui sempre veio sido negociado entre 9,50 e 10,50 mais ou menos. Ficou nesses patamares aí até setembro, outubro do ano passado, 2024. Depois ele caiu, né? Caiu forte, como todos os outros fundos imobiliários também aí, principalmente em função do aumento da taxa de juros, né? Da taxa Selic. Então ele caiu aqui, ficou negociado em torno de quase R$ 6,50 aqui. E agora já voltou e voltou forte aqui, né? Já está nesses patamares aqui de quase R$ 8,00. Aqui entrega dos dividendos, então, ele tem pagando aí de uma forma consistente, né, em torno de 9 centavos. Várias vezes aqui já pagou 10 centavos, 11 centavos. E olha aqui, pessoal, nesses patamares aqui, ó, isso aqui equivale a 12, 14, 15 centavos aqui. Esse período aqui, pessoal, era período também de taxas de juros altas aí, tá? Então, vamos analisar lá se ele pode, de repente, sair desses 9 centavos e chegar nesses 12, 13, 14 centavos, 15 centavos algumas vezes aqui, tá vendo? Vamos ver se isso é possível. Calculando a rentabilidade hoje, então, desse fundo imobiliário, nós temos aqui, dividindo o dividendo pago pela cotação, ou seja, 0,09 dividido por 7,75, está dando 1,16% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, pessoal. Olha que maravilha. Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que esse 1,16% ao mês equivale a 14,84% ao ano. Isso aqui é isento de imposto de renda. Fazendo, por exemplo, uma comparação com o CDB, que rende 100% do CDI, daria hoje 14,65%, menos 15% de imposto de renda, deixar aplicado por 2 anos. Nós teríamos, então, aqui 12,45% ao ano, ou seja, 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, nós temos ainda que o VGHF11 está na frente aqui em mais 0,18%, comparado, então, com esse CDB. Fazendo aqui uma comparação de investimentos, pessoal, por exemplo, uma simulação de R$10.000 investidos no VGHF11 ou nesse CDB, em 10 anos, esses R$10.000 teriam se transformado em R$ 39.907 no VGHF11 contra R$ 32.228 nesse CDB. E em 20 anos, esses R$10.000 teriam se transformado em R$ 159.263 no VGHF11 contra R$ 103.869 nesse CDB. Então, a gente vê, né, que uma diferença aqui de 0,18% a mais de um investimento para o outro, no médio e longo prazo aqui, é uma diferença significativa, né? Olha só, em 20 anos aqui, dá mais de R$50 mil aqui, né, no investimento, então, nessa taxa de juros aqui. Lembrando, pessoal, que essa comparação é feita nesse momento, né, com essas respectivas taxas aqui. Sabemos que isso não vai acontecer na prática, né? Em 10 anos, 20 anos, essas taxas elas irão variar com certeza, né? Mas só para ter uma ideia, né, a proporção que dá um investimento em um ou em outro tipo de ativo. Pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, nós estamos em busca de 2.000 inscritos, pessoal. Conto com vocês aí, tá? Não custa nada. Bom, vamos calcular o Magic Number, então, desse fundo imobiliário. Lembrando o que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí, com o pondero e o auxílio dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular esse número, então? Divide a cotação atual pelo dividendo pago, 7,75 dividido por 0,09, isso dá 87 cotas. 87 cotas vezes 7,75, isso daria um investimento de R$ 674,25. Isso aqui é para comprar, então, essas 87 cotas, e no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota, né? Ok, gente, vamos avançar, então, lá para o relatório gerencial, para entender como está a situação atual aí, e as possíveis, né, perspectivas aí, futuras aí, para os próximos meses para esse fundo imobiliário. Vamos lá, então. Vamos ao relatório, então, do VGHF11, referente ao mês de abril de 2025.
Pessoal, é o seguinte, estamos em busca de 2.000 inscritos, né? Esse relatório aqui tem 23 páginas, pessoal. A gente lê todo o relatório para tirar o suprassumo dele, para fazer um resumo num videozinho aí de 10 a 12, 15 minutos estourando. Então, só por isso, pessoal, já vale a pena aí você deixar um gostei aí, um joinha e se inscrever no canal, pessoal. Não custa nada. Vamos lá. Bom, comentário do gestor, então, diz que o fundo encerrou o mês de abril com 102,7% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 153 diferentes ativos, um total de 1,44 bilhão de reais. Então, pessoal, ele está com em torno de 2,7% aqui de alavancagem, né, como ele fala aqui, essa compromissada reversa. Distribuiu, então, 9 centavos por cota, isso uma rentabilidade líquida de 14,3% ao ano. Diz o seguinte, olha só. Ao longo do mês, houve uma variação positiva do patrimônio líquido do fundo ao redor de 10 centavos por cota, derivada principalmente do ajuste positivo da marcação ao mercado, tanto da carteira de cota, DFIs e ações, como da carteira de CRIs indexadas ao IPCA, decorrente do fechamento das taxas das NTNB. Com isso, o fundo apresentou um retorno total no mês de 19 centavos por cota, equivalente a 32,3% no ano sobre a cota patrimonial. Como ele tinha caído bastante também, pessoal, quando ele teve as quedas, né? Agora, da mesma forma também, ele está se recuperando também, aumentando também o valor patrimonial, né? Isso é interessante também. E o seguinte, no mês o fundo adquiriu um total de 29,8 milhões em CRIs, todos indexados ao IPCA mais 10,4% ao ano. Isso passou a carteira de renda, né? Carteira de renda é aquela carteira que visa o longo prazo, né? Para que ela traga, então, dividendos para o fundo. E na carteira valor é aquela que ele busca ganho de capital nas suas negociações, né? Ele fez uma aquisição total aqui de 10,5 milhões de reais em cota de SPS, né? Com relação às suas inadimplências, continua da mesma forma, pessoal, tem 2 inadimplências, né? Tem os CRIs das Celinas, todos eles já tiveram marcações nas suas posições lá, marcada a 0 na carteira do fundo, ou seja, quando resolver esse problema, o dinheiro vai entrar líquido para a conta, né? Isso aí é bom. E temos ainda aquela questão daqueles terrenos do CRI Guaicurus, que ainda está condicionado à diligência e agora tem outros probleminhas, aparece aqui, além de outras questões jurídicas. Antes era só questões ambientais aí que estavam relacionadas, né? Agora já tem alguma outra coisa. Mas enfim, né? Todo mês ele traz essas informações aqui. Por fim, o número de cotistas do fundo atingiu 396.499 cotistas no final de abril, uma liquidez média diária de 2,8 milhões durante o mês. Isso é muito bom, né? Então, bastante líquido de fundo também. Aqui a carteira de ativos, pessoal, né? Isso aqui é bastante interessante. A gente vê o maior CRI aqui é 4,86% do patrimônio líquido do fundo, porém, ele tem algumas questõezinhas aqui. Por exemplo, esse primeiro CRI aqui, que é o devedor aqui, Elbor, né? É 4,86%, só que esse mesmo Elbor aqui, ele tem vários CRIs, olha só. Elbor. Somando tudo isso aqui, pessoal, dá em torno de 10%, tá? Então, na verdade, esse Elbor não tem só 4,86%, ele tem 10% aqui de... É a maior concentração que ele tem. Depois, abaixo dele aqui, tudo abaixo de 3,59%, tá vendo? Então, ele é um CRI, ele é um fundo também bastante diversificado, tá? No que respeita aqui os seus CRIs. Taxas aqui de médio risco, temos CDI aqui, ó, CDI mais 3,5%, CDI mais 4,75%, IPCA mais 11%, IPCA mais 9%, então é uma carteira de médio risco, né? Mas é bastante pulverizada, né? Isso que é bom. Ó, aqui embaixo está aqueles CRIs da Celina, né? Já marcado aqui a 0 aqui na carteira, ou seja, a hora que entrar, é grana que entra direto aí para o caixa do fundo, né? Então já está remarcado esses CRIs aqui. Então, total em CRIs ele tem 681 milhões de reais, isso dá 48,45% do patrimônio líquido do fundo. Uma duration média aqui de 2,7 anos. FDIC ele tem só 1,08%, 15 milhões. Aqui temos os fundos imobiliários, aqui tem uma coisinha que pega, que o pessoal sempre fala que não gosta, é isso aqui, ó. Aqui são todos os fundos imobiliários que eles têm, né? Então tem um VGRI aqui, o que é VGRI? VGRI é um fundo imobiliário da Valora também, da mesma gestora. Então, isso aqui acaba sendo um conflito de interesse. Esse VGRI aqui ele está com problema de vacância, em torno de 19%, quase 20% de vacância, tá? É um fundo de escritório, então ele está bastante complicado aí, mas ele está pagando um excelente dividendo agora, tá? Mas tem que ficar atento aí, né? Ele resolvendo essa questão da vacância, ele já vai ficar bem interessante também. Mas, enfim, né? É um fundo da própria gestora, né? Então, isso aqui pode configurar conflito de interesse e isso aí não é legal para o fundo. Então, aqui todos os fundos que ele tem muitos fundos imobiliários, né? Aqui as ações, então 18 milhões e 400 mil reais aqui em ações de empresas ligadas ao setor imobiliário, né? Construção civil. E também cotas de SPE, ele tem aqui 6,08% também do patrimônio líquido do fundo, 85 milhões de reais, tá? Então, como ele é um hedge fund, né, pessoal? Ele não precisa investir somente em CRIs, no caso, né? Ele investe em CRIs, ele investe em ações de empresas do setor imobiliário, em SPEs e investe também em outros fundos imobiliários. Então, diversifica bastante essa carteira, né? Aqui embaixo, então, temos aqui a rentabilidade. Então, o indexador IPCA, ele compõe 54,17% da carteira.
A taxa está dando IPCA mais 11,61%, já com a marcação a mercado, né, ponderado aqui. E o CDI, da mesma forma também, ele está com 45,83% da carteira indexada ao CDI, que é um CDI mais 3,58%. Muito bom também, né? Então aqui, nos valores de cotação atual, que está entre aqui 7,60 e 7,80, que é 7,75 hoje, né? Ele está dando então aqui entre 12,7%, o yield bruto aqui de IPCA, né? IPCA mais 2,72%, ou CDI mais 3,92%, tá? Tá nesses patamares aqui de rentabilidade. Aqui a DRE do fundo então, mês de abril, né? Olha só que maravilha. De receita foi 18.395.000 contra 14.783.000 de março. Então, praticamente quase 4 milhões a mais aqui de receita, né? De resultado também passivo de distribuição, mês passado foi 13.194.000, agora foi 16.479.000. Então, um pouco mais de 3 milhões aqui de resultado. Porém, ele continuou entregando aqui os mesmos 9 centavos por cota, né? E ele tem uma reserva ainda de 2 centavos por cota. Isso é uma coisa que eu acredito que não está certo, tá? Porque tem até que conferir isso aqui mais de perto, porque ele teve um resultado passivo de distribuição de 16 milhões e ele só entregou 14 milhões. E mês passado ele tinha 2 centavos de reserva e ele continuou com mesmo 2 centavos de reserva, mesmo tendo um resultado maior, sabe? Eu estou achando aqui que está errado esses 2 centavos aqui, tá? Tem que fazer umas continhas certinho, quanto é que está o valor em caixa hoje, dividir pelo número de cotas para saber certinho quanto é que é essa sobra. Mas não é 2 centavos não, tá? Deve ser 3 ou até 4 centavos já, tá? Isso aqui está errado, tá? Aqui, alocação por segmento, por exemplo, da carteira de renda, né? Ele tem aqui recebível 74,2% e escritório 19,8%. O restante em outros segmentos, né? Aqui ele mostra certinho a estratégia de renda, que equivale a 56% do patrimônio líquido do fundo, e a estratégia de valor, 44% do patrimônio líquido do fundo. Lembrando que estratégia de renda é aquela que visa obter dividendos com os investimentos, né? E a de valor é obter ganho de capital. Praticamente a estratégia de renda ela está com 47,2% em CRIs e 8,5% em fundos imobiliários. E a estratégia de valor aqui, 36% são fundos imobiliários, né? Com certeza compraram fundos imobiliários baratos, quando estava bem barato aí no final do ano, principalmente, né? Começo do ano, e agora já está se valorizando bastante, né? Por isso que eles devem fazer ganho de capital interessante daqui para frente também nessa carteira que carrega a estratégia de valor. A evolução do patrimônio líquido, como foi falado ali, né? Aqui era 8,44, agora está 8,54. Isso aqui em função da marcação a mercado positiva que está tendo agora, né? Então, a gente vê aqui que em novembro ele veio caindo bastante, né? Com a marcação a mercado aqui, que no caso foi negativa. Então, ó, 8,66 passou para 8,50, 8,39, 8,38 foi o fundo aqui e depois começou a subir, né? 8,44, 8,54. Isso aqui que é bem interessante. Aqui a movimentação da carteira em abril, basicamente aqui em ação ele vendeu 338 mil. Em CRIs ele só comprou, né? 29 milhões. Em fundos imobiliários aqui ele comprou 2.900.000 e vendeu 3.800.000. E SPS aqui ele só comprou também 10.491.000. Aqui embaixo tem detalhamento dos ativos, então. Depois vocês podem baixar esse documento e se apropriar um pouco melhor, né, de cada ativo desse. Aqui no final ele faz um resumo então do desempenho no mercado secundário, onde nós temos aqui então, né, que no final de abril então fechou cotada a 7,76, praticamente é o que está agora também na data de hoje, né? Número de cotistas 396.499 cotistas, e no decorrer do mês de abril o valor médio da negociação foi de R$ 7,55, o mínimo foi 7,30 e o máximo foi 7,76. Então ele vem meio que se mantendo agora, né? Até agora na metade do mês de maio, nesses patamares aqui. Então, pessoal, resumindo aqui, né? O fundo hoje está pagando 1,16% ao mês. Quem compra nessas cotações atuais agora, de 7,70, 7,80, né? 1,16% ao mês. Porém, esse fundo já chegou a pagar 12, 13, até 15 centavos por cota de dividendo, em momentos que a taxa Selic estava nesses patamares agora de 13, 14 a 15%. Tá? Hoje ele está pagando 9 centavos. Com esses 9 centavos está nos dando 1,16%. Caso ele pague esses 13, 14 centavos ali, isso vai dar quase 2%, pessoal, ao mês de dividendos para quem comprar nesses patamares de preço agora. Tá? Então é bem interessante, vale a pena dar uma estudada nesse fundo, né, para botar aí no seu radar também. Pessoal, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos. Tá? Estamos aqui estudando junto para que cada um possa tomar a sua melhor decisão, ok? Então, mais uma vez, pessoal, eu peço vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Estamos em busca de 2.000 inscritos. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado.